Olá, filhotinhos! Tudo 100% com vocês? Sou o Midas e estou aqui para ajudar vocês a trilhar nessa imensa caminhada que é o universo cripto, trazendo bons insiders, análises, estudos gráficos e muito mais. Para iniciar com o pé direito, iremos falar neste vídeo um pouco sobre fractal, alinhamento de fluxo e seções, que julgo ser os principais temas para qualquer iniciante em análise gráfica. Mas antes, não deixe de se inscrever, tocar o sininho e curtir o nosso vídeo. Agora sim, vamos lá! Fractal Trading. Fractal no trading se baseia na ideia de que os movimentos de preço no mercado financeiro se repetem em diferentes períodos ou escalas de tempo. Quando dizemos que o preço é fractal, afirmamos que os movimentos, estruturas e padrões são semelhantes em qualquer tempo gráfico, seja em gráficos de curto prazo, 5 minutos, 15 minutos ou 30 minutos, quanto em gráficos de médio e longo prazo, de 1 hora, 4 horas, diário ou semanal. Nas ilustrações abaixo, marcamos alguns padrões para que possa observar que, independente do tempo gráfico e direção do ativo, sempre iremos encontrar os mesmos padrões. Alinhamento de fluxo. Agora que você sabe o que é fractal, vamos para o alinhamento de fluxo, que é identificar quando a tendência principal, macro, e a microestrutura do preço apontam para a mesma direção, aumentando a probabilidade de sucesso em uma operação. Observa-se a tendência em um gráfico maior, exemplo diário, e espera-se uma correção no gráfico menor, exemplo 1 hora. O alinhamento ocorre quando o preço no gráfico menor forma padrões de continuidade de movimento, confirmando o fluxo da tendência principal. Veja no exemplo abaixo, que dentro de um candle diário temos um padrão de continuidade de movimento no gráfico de 1 hora, criando o momento perfeito para se posicionar. Priorizando gráficos maiores na análise sempre terá uma visão mais clara da direção do preço, podendo se posicionar melhor para pegar continuidade de movimento, reversões e possíveis pontos de realização de lucro. Nos gráficos menores, sempre iremos buscar o refinamento das nossas entradas. Com uma boa entrada, podemos até decidir se iremos nos manter em um trading de curto prazo ou se ficaremos posicionados para buscar alvos maiores em pontos mais distantes do gráfico. Claro, isso dependerá de vários fatores na análise. Principais seções. Se já tem um tempo que opera no mercado, já deve ter percebido alguns padrões. Por exemplo, valorização durante o dia e nas madrugadas iniciam as correções. Seguindo este mesmo padrão, às vezes por dias ou semanas. Agora vem a parte que considero o divisor de águas para qualquer trader, que é saber como funciona as seções. No mercado financeiro existem várias seções, mas o nosso foco são nas seções da Ásia, Londres e Nova York. Em cada seção há um horário e particularidade. Sem esse conhecimento das seções e suas características, provavelmente levará stop na condução de tradings mais longos, pois cada seção tem uma função no dia. Conhecendo as seções, será muito mais fácil saber o que esperar do mercado e também saber o que fazer em cada seção. Por este motivo, é muito importante conhecer e operar seguindo as seções. Seção asiática. Começa às 21 horas e termina às 6 horas, horário de Brasília. Tem uma característica de acumular ordens, sendo mais lateralizada devido à baixa volatilidade. Seção de Londres. Começa às 4 horas e termina às 13 horas, horário de Brasília. Considerada por muitos como a melhor seção para se operar devido à sua grandiosa volatilidade. Pois na grande maioria das vezes, quem captura os níveis de preço da Ásia é Londres. Conhecida por fazer manipulações e movimentos bruscos durante o dia, o dinheiro entra nessa seção e boa parte das vezes forma o ponto mais alto ou baixo do dia. Geralmente o movimento de Londres é o contrário do dia todo. Quando Londres não faz nenhum tipo de movimento acima, espere por algo mais coerente na próxima seção. Seção de Nova York. Começa às 9 horas e termina às 18 horas, horário de Brasília. Tem uma característica de fazer o movimento contrário de Londres.
conhecida por fazer, na maioria das vezes, o real movimento do dia. Tem bastante volatilidade e às vezes forma o topo ou fundo no diário. É importante destacar que entre 9 horas até as 13 horas nós temos as duas maiores sessões interligadas. Seria interessante priorizar a sessão de Nova York nas suas primeiras horas após a abertura. Sequência das sessões. Primeiro, ao começar uma operação, verifique se já foi buscado o fundo ou topo da seção da Ásia. Segundo, confira se já ocorreu a manipulação da seção de Londres, capturando a liquidez com movimentos bruscos. Observe até onde está indo o movimento de Londres, sabendo que na maioria das vezes o movimento será o contrário de todo o dia. Terceiro, identifique se Londres fez a máxima ou mínima do dia e veja se está perto ou no início da sessão de Nova York. Perto ou no início da sessão de Nova York, analise a possibilidade de fazer alguma entrada apostando no movimento contrário de Londres. Lembre-se de alinhar essas informações com uma boa análise gráfica, com bons pontos de entrada e principalmente com a tendência macro do ativo. Quanto mais confluência tiver, maior a probabilidade do acerto. Em dias típicos do mercado, a seção da Ásia constrói a liquidez, acumulando ordens com a sua baixa volatilidade. Londres busca a liquidez da Ásia, fazendo a manipulação com a mínima, máxima ou ambas do dia. E na seção de Nova York, faz a distribuição, fazendo um movimento contrário de Londres, que provavelmente será um movimento correto, formando a máxima e a mínima. Isso é em um dia típico, e não quer dizer que será todos os dias assim. Temos sempre que verificar a tendência macro, as regiões de interesse no gráfico e a estrutura em que o ativo se encontra em seus múltiplos tempos gráficos. Na ilustração abaixo, vamos analisar um dia atípico no mercado. A seção da Ásia teve um pouco de volatilidade neste dia, iniciando uma forte correção. Na seção de Londres, vemos uma captura de liquidez abaixo da mínima criada pela Ásia, e logo após, vemos uma leve correção dessa queda. Já na seção de Nova York, vemos um reteste da máxima da seção de Londres e uma curta correção iniciando uma lateralização. Após um dia atípico, na maioria das vezes, vamos presenciar o ciclo normal nas próximas sessões, talvez com menos volatilidade do que estamos acostumados. Recapitulação. Fractal. Aprendemos que o mesmo conhecimento que tem para operar gráficos menores é o mesmo que irá usar para operar gráficos maiores, pois os padrões gráficos e movimentos de preços se repetem infinitamente em qualquer tempo gráfico. Sessões. Vimos sobre os melhores horários para operar e o que esperar em cada sessão. Alinhamento de fluxo. Aqui vemos a importância de priorizar a análise em gráficos maiores, para saber em que pontos estamos no gráfico e refinar as nossas entradas em tempos gráficos menores, seguindo a tendência macro do ativo. Chegamos ao final deste vídeo, quero agradecer a todos que o assistiu e convidá-los para entrar no nosso grupo do Telegram. Colocarei o link na descrição. E não deixe de curtir e seguir o nosso canal do YouTube. Um grande abraço do Midas e nos vemos nos próximos vídeos.